Com esse vídeo, iniciamos o módulo 3 do curso de Normalização de Trabalhos Acadêmicos e na parte 1 nós vamos tratar sobre as instruções gerais para a construção de citações de referência, sistema de chamada e tipos de citação. Aqui nesse módulo 3, vamos conversar especificamente sobre a norma 10520, que é a norma que traz diretrizes a respeito da construção de citação em documentos, não só para trabalhos acadêmicos, como qualquer tipo de citação que é empregada em um documento científico, técnico ou de qualquer outra natureza. Bom, a norma, então, como nós tratamos, é a norma 10520, e aqui consideramos alguns elementos importantes a serem observados na norma, como, por exemplo, a sua própria identificação. Vamos recordar que a identificação de uma norma se dá por meio de caracteres alfanuméricos, então NBR 10520. E ela estabelece como escopo, como objetivo, que ela especifica características exigíveis para a apresentação de citações em documentos, como falei há pouco, documentos de qualquer natureza. Essa norma foi publicada em 2002, então já há alguns anos, né, que ela está ativa, está validada em nosso meio, e ela traz a seguinte definição, que a citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. E aí um detalhe muito importante que já merece destaque aqui. Só se faz citação e só se faz referência, que é um reflexo da citação, daquilo que é citado, daquilo que é inserido no texto. Então, as citações, como um todo, elas são representadas por sistemas de chamada, ou seja, da forma como elas são identificadas no texto. E a norma 10520 permite a identificação, possibilita o emprego da identificação via sistema de chamada, que nós trataremos logo mais à frente o que são eles, por meio de duas formas, né? O autor-data ou a ordem de citação. Mas antes de entrar nessas minúcias, é importante detalhar aqui, trazer uma reflexão sobre a importância do citar. Então, cita-se por questões éticas. Então, por quê? Para que não se possa utilizar ideias e conceitos de outros autores sem a devida validação, sem a devido reconhecimento e a devida citação. Também é importante citar para dar credibilidade ao trabalho científico, sustentando as declarações. Então, aquilo que você argumentou, você também encontra validade, encontra abrigo, encontra fundamentação em trabalhos anteriores, trabalhos que antecederam aquilo que você está produzindo, aquilo que está sendo tratado num eventual trabalho. Também as citações fornecem informações a respeito de trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa, ou seja, delimita o campo, identifica metodologias, equipamentos, mostra o avanço da discussão, traça um panorama histórico do item que está sendo discutido no trabalho, e as citações também vêm mostrar isso. Fornece exemplos do ponto de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto objeto da pesquisa, então nem sempre se busca fazer citação somente para reafirmar, para ratificar uma argumentação, mas também para divergir daquilo que está sendo discutido, investigado. Também dar créditos a trabalhos relacionados, informar a pesquisadores sobre trabalhos futuros e, como disse há pouco, contestar trabalhos ou ideias de outros. Então, a citação não busca somente ratificar, corroborar um pensamento. Ela também pode ser demonstrada para contestar e, à medida dessa contestação, surgir uma nova proposição de ideias. Esses elementos aqui foram tirados deste autor Weinstock, publicado em 1971 e que foi trazido em um novo documento pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2020. Bom, como falamos há pouco, a norma estabelece sistemas de chamada. Então, como que a citação, como o autor daquele trecho que foi citado, como que ele vai ser identificado no texto. Então, o que é um sistema de chamada é como a citação deve ser indicada no texto do trabalho científico, correlacionando-a com a entrada na seção de referência. Então, é importante dizer que a citação tem íntima relação com os dados de referência. Qual é a lógica? À medida que inserimos ali o nome de um autor, um grupo de autores e o ano de publicação, é fornecer dados, fornecer elementos para que possam ser
buscados e recuperados lá na seção de referência. Então, essa é a íntima relação que existe entre os dados de citação, os dados de identificação de autoria e de ano de publicação de um trabalho, que acabam reverberando, acabam ecoando lá na seção de referências. E de posse dos dados de referência, você pode obter o trabalho, qualquer um interessado que esteja lendo o seu trabalho, obter o trabalho que foi citado. Por isso que esses dados devem estar muito bem relacionados, casadinhos, certinhos, para que possa possibilitar a recuperação de um documento. Bom, o primeiro sistema de chamada mostrado, descrito pela NBR 10520, é o que nós chamamos de autor-data. Então, ele indica a fonte pelo sobrenome do autor, ou o nome da instituição responsável, ou o título. Então, se não é um autor-pessoa, é um autor-instituição, também se faz a indicação do autor-instituição. Ou se o trabalho não foi composto por um autor, não é possível identificar a autoria naquele trabalho, a possibilidade de entrada pelo título, identificação da citação pelo título. Nós veremos mais à frente como que se faz isso. Logo após, então, a lógica identificação de autor, depois vem a identificação da data de publicação do documento. Só que entre esses dois dados deve-se colocar uma vírgula, e na maioria das vezes entre parênteses no caso de citações indiretas. Para citações diretas, inclui-se também as páginas citadas. Por quê? Porque você extraiu ali um trecho que consta no documento, ipsis literis tirado do documento, e você deve mostrar em que parte do documento, daí a indicação de página, que foi retirada essa citação. Para os casos de citação indireta, de paráfrases, não há necessidade a obrigatoriedade de inserção de página. Isso é facultativo, mas no caso das citações diretas, como nós veremos qual a diferença de uma e de outra, aí sim é necessário colocar a indicação de página. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do que vimos conceitualmente, teoricamente, no texto. Então a gente tem aqui conforme colepículo, e aí a indicação do ano, então autor, data e a indicação de página. E aí mostra qual é a citação, é uma citação direta, que foi esse trecho aqui, foi extraído ipsis literis, né, integralmente da obra de colepículo. No texto, a entrada se dá dessa identificação, se dá dessa maneira, autor, data. Legal. Na lista de referências, então, a mesma lógica, como isso vai reverberar. A identificação de autoria pelo sobrenome, então sempre a indicação de citação se dá pelo sobrenome, e depois como que nós vamos identificar o ano em que foi publicada a obra, 2014. Muito bem. A configuração de sistema de chamada a partir da perspectiva de autor-data, ela pode se dar de duas maneiras. Por meio da identificação de citação direta, que nós vamos verificar depois o que é uma citação direta. Na citação direta, a indicação de autoria ocorre entre parênteses. Então, a gente observa aqui, a citação direta é aquela que é extraída ipsis literis, né? O texto é reproduzido integralmente conforme consta na fonte original. Então, se coloca aqui, repertórios, indica-se entre aspas, abre aspas, fecha aspas, e aqui se dá a indicação entre parênteses. Então, o autor Kuramoto, autor, data. Vamos lembrar, autor, data. Legal? E depois, por ser uma citação direta, a indicação de páginas. Para o caso de citação indireta, que é aquela em que o texto não é retirado integralmente a citação não é retirada integralmente, inserida no texto que está sendo produzida, se produz ali uma interpretação, a qual nós chamamos de paráfrase, uma escrita com as suas próprias palavras, se a gente pode dizer assim. A indicação de autor-data se dá de uma outra maneira, a partir da indicação de autoria incluída no texto. Então, perceba que aqui a gente não faz citação, a indicação de citação direta, utilizando aspas, ou fazendo um recuo quando as citações são mais de 3 linhas. Esse trecho aqui foi construído pelo autor a partir da interpretação que o autor fez da obra de Costa e Leite. Então, segundo Costa e Leite,
para além das crises dos periódicos, e aí segue. Tudo bem? Então, essa é uma indicação de autoria incluída no texto, faz parte do próprio texto. Essa aqui não. Essa aqui o texto foi produzido pelo autor do trabalho, mas foi acrescido de uma citação direta. Então, a indicação se dá por meio de autoria da citação direta entre parênteses, com o autor, data. E depois a citação indireta, a indicação de autoria incluída no texto, o nome do autor insere-se fora do parágrafo e o que é inserido fora do parênteses, e o que é inserido entre parênteses é a data de publicação da obra. Vamos lembrar que para a citação indireta não há obrigatoriedade de identificação da página, de informação de onde foi retirado o trecho. Somente pode ser adotado, mas não é obrigado. Então, menciona-se somente o autor, data. Detalhe importante, as citações podem ser, vamos recuperar aqui, a indicação de autoria por meio do sistema de chamada autor-data pode se dar por meio de maneira textual, conforme a gente visualiza aqui segundo Costa e Leite, Kuramoto 2015, mas também entre parênteses, conforme a gente observa no caso das citações diretas, como o exemplo foi mostrado aqui em cima. Avançando ainda para o próximo slide, ainda no contexto do sistema de chamada autor-data, a indicação de autoria entre parênteses obrigatoriamente é apresentada em letras maiúsculas, seguida da data e da página. Então, quando se adota essa configuração aqui que a gente visualiza, com a indicação de autoria entre parênteses, o como que deve ser montado, com letras maiúsculas, seguido da data e da página. Então, vamos visualizar aqui. Para um autor, a configuração se dá dessa maneira: Santos, letras maiúsculas, vírgula, a indicação do ano. Não se coloca a página aqui porque a gente não sabe o número da página, mas depois o número da página, caso fosse retirada uma citação do Santos. Para dois autores, indica-se o primeiro, ponto e vírgula, o segundo, depois vírgula e o ano de publicação e a página. Todos os elementos em caixa alta, porque são inseridos dentro do parêntese. Para três autores, menciona-se o primeiro, segundo, terceiro, entre eles a separação com ponto e vírgula, e a separação entre autores e ano de publicação, sempre com a vírgula. Para três ou mais autores, para mais de três autores, ou seja, 4 ou mais a partir de 4 autores, a norma estabelece duas possibilidades. Ou se menciona o primeiro, que está listado, seguido da expressão latina etial, que significa entre outros, depois com o A abreviado aqui, com um pontinho no final, depois seguido de vírgula e o ano da publicação. Então, essa é uma forma de se representar, de fazer a identificação de autoria na citação para 4 ou mais autores, né? Então, a partir de 4 autores, mais de 3 autores, 4, 5, 6, a quantidade de autores que existir no trabalho. Então, essa é uma possibilidade, menciona-se o primeiro, depois a expressão latina etial, ou então pode-se também nomear todos os autores, caso seja necessário. Então, foram 8 autores que escreveram o trabalho. Pode-se mencionar cada um deles na citação? Não há nenhum problema. Pode-se também, mas como também é possível somente mencionar o primeiro e depois colocar a expressão latina etial. Depois, a norma também contempla situações em que não é possível identificar a autoria de um documento, o responsável intelectual pela composição do documento que ali foi citado. Para tanto, estabelece como orientação que, em situações particulares como essa, deve-se utilizar a primeira palavra do título para a identificação, não no caso da autoria, assim, mas do título do documento que foi citado. Então, a gente vai acompanhar no exemplo que é aqui agora demonstrado, de uma obra que chama-se Guia do Estudante. E aí, como se faz aqui a identificação de autoria, da identificação da citação, como nós não temos o autor, então menciona-se a primeira palavra contida no título. Caso essa primeira palavra seja precedida de um artigo,
também insere-se o artigo acompanhando a primeira palavra. Vamos imaginar então que o nome dessa obra seja O Guia do Estudante. Aí sim se menciona o artigo o guia. Mas no caso é Guia do Estudante só é o nome da obra. Então menciona-se a primeira palavra, seguido de reticências, vírgula e o ano de publicação. Também, e agora por fim, na consideração das possibilidades de autoria, também há a possibilidade de autoria para entidade coletiva. São aquelas instituições que não são obras que não foram constituídas por pessoa física, mas por uma entidade coletiva, uma instituição, uma pessoa jurídica. E aí a norma estabelece que, para esses casos, deve-se ser transcrito o nome da instituição como um todo para indicação de autoria, desde que ela não tenha nenhum vínculo hierárquico. Então, Organização Mundial de Saúde, não há nenhum vínculo hierárquico jurisdicional. Na parte 2 dessa aula, nós vamos tratar sobre os vínculos hierárquicos e jurisdicionais, como fazer a identificação, mas não é o caso da Organização Mundial de Saúde. Então, por isso, a indicação de autoria se dá pelo nome da própria instituição, da entidade coletiva, Organização Mundial de Saúde, vírgula, o ano de publicação do documento. Também a norma estabelece, e nós vimos já nos slides anteriores, que para os casos em que a indicação de autoria é incluída no texto, faz parte da composição do texto e não é indicada entre parênteses, então, por exemplo, que você vai elaborar e mencionar, indicar a citação seja direta ou indireta, compondo o próprio texto. Por exemplo, segundo Santos, ou segundo Silva, segundo Souza e Santos, e aí você menciona depois o ano de publicação, e se for uma citação direta, também menciona o número de página. Perceba que isso faz parte do próprio texto, da composição do período que está sendo tratado no texto. Então, a indicação de autoria ela ocorre fora dos parênteses, uma vez que o próprio nome do autor faz parte do autor, do responsável intelectual pela obra, faz parte da composição textual, conforme a gente viu lá naqueles primeiros slides dessa videoaula. Então, como que se faz a indicação e a composição de autoria quando o autor faz parte de um texto, da composição do texto do parágrafo? Para um autor, de acordo com o Santos, e aí menciona-se o ano de publicação. Isso postulando que seja uma indicação, uma citação indireta. Se for uma citação direta, de acordo com o Santos, 2019, entre parênteses, vírgula, a página em que foi publicado, em que consta o documento, o trecho extraído do documento. Para dois autores, nós vimos que no caso da indicação de autoria entre parênteses, que deve ser em caixa alta e separado por ponto e vírgula, aqui nesse caso, segundo Almeida, então acrescenta-se o para fazer a ligação, a junção entre os dois autores e o ano de publicação. Então percebam aqui comigo que o que diferencia é que a indicação de autoria do responsável intelectual pela obra, quando inserida entre parênteses, deve sempre ser digitada com caracteres maiúsculos. Já a indicação de autoria fora dos parênteses, aquela que faz parte do texto, da composição do texto, do parágrafo, do período, como que se compõe com a primeira, com a inicial em maiúsculo e os demais caracteres minúsculos do nome. Vimos com um autor, vimos com dois autores, a ligação, a junção entre dois autores ocorre com o E. Para três autores, menciona-se o primeiro, vírgula, o segundo, e depois, para fazer a junção desse com aquele que é o último, o terceiro autor, também se utiliza o E para fazer a junção. Entre os autores, entre o primeiro e o segundo, a separação se dá por vírgula. E uma vez mais, destaca-se, que a primeira inicial do nome é maiúscula, a primeira inicial é com maiúscula e depois as demais com letras minúsculas. Bom, para aquela situação em que nós temos mais de 3 autores, a norma então faculta, da mesma forma como nós vimos no caso ali da inserção, da indicação de autoria entre parênteses, ocorre o mesmo aqui. À medida que podemos então escolher pela possibilidade
de mencionar o primeiro e depois usar a expressão latina etial, com a indicação do ano entre parênteses e a paginação, caso se trate de uma citação direta, ou então a possibilidade de escrever todos os autores que elaboraram aquele trabalho, sendo que eles devem ser separados por vírgula e antecedendo o nome do último autor a palavra e. E depois a indicação de ano, 2005, e a paginação, se for uma citação direta. É assim que ocorre para mais de 3 autores. Já aquela condição de entrada pelo título, como nós vimos, indicação de responsabilidade quando não há o autor, quando não é possível inferir quem foi o responsável intelectual pelaquela obra, mas ainda assim se faz a necessidade de citar, utiliza-se então o expediente de mencionar o título do trabalho. Então aqui consta o guia, o que difere da proposta anterior, do arranjo anterior entre parênteses, é aqui que o guia vai entrar somente a primeira letra em maiúscula e as demais em minúsculas, mas a lógica segue a mesma. O guia, seguido de reticências, dizendo que há uma continuidade no título ali, e depois a indicação do ano entre parênteses. Por fim, a lógica aí, né, de entidade coletiva, né, a perspectiva, a diretriz para a identificação de entidade coletiva, que se dá por meio da descrição do órgão como um todo, da indicação do órgão, do nome do órgão como um todo. Lembrando que as iniciais também são transcritas com letras maiúsculas. E o que compõe o sistema de chamada numérica? A indicação da fonte constitui-se de uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo à lista de referência ao final do trabalho, capítulo ou parte, na mesma ordem que aparecem no texto. Então, não se inicia a numeração das citações em cada página, uma observação muito importante, e vamos ver na prática como isso se compõe, essa descrição contida aí na norma 10.520. No texto, então, em vez de o texto, a parte que foi citada, direta ou indiretamente, no sistema de chamada autor-data, nós mencionávamos ali, fora ou entre parênteses, o nome do autor e a data. Então, autor e a data. Assim se dava a indicação de autoria da citação. Já no sistema numérico, em vez de fazer isso, acrescenta-se apenas um número, um expoente vinculado ali ao trecho que foi citado, direta ou indiretamente. O indicador numérico é inserido acima do texto em expoente ou alinhado ao texto entre parênteses. Então, é possível colocar aqui como expoente, conforme a gente visualiza, ou na mesma linha do texto, entre parênteses aqui acrescentando o número 11 entre os parênteses. Então, são 2 possibilidades que estão contemplados na norma. E como que acontece na lista de referências? O número 11 vai se referir à referência de Levi Wiman dessa obra aqui, ó, Pediatric Assessment of Child with Development Delay. Então, na lista de referência, é isso que se refere o 11. Esse trecho aqui foi constituído a partir da leitura da obra de Levi e Riemann. É assim. Bom, então um detalhe importante, o sistema numérico não deve ser usado quando há notas explicativas de rodapé. Então, se porventura você começou o seu trabalho inserindo o sistema de chamada por meio da lógica numérica, acrescentando o númerozinho, e esse número remete lá no final do texto à referência que foi citada naquele trecho, a indicação de autoria citada naquele trecho. Se você quiser, porventura, colocar uma nota explicativa ali no seu trabalho, não é possível colocar uma nota de rodapé explicativa. Por quê? Porque ou se escolhe trabalhar com o sistema numérico de identificação de chamada, ou se escolhe trabalhar com as notas explicativas, porque senão acaba confundindo se aquele número ali se refere a uma referência ou a uma nota explicativa inserida no rodapé do trabalho. Vamos continuar, então, analisando aqui, e mais à frente a gente vai ver outros exemplos a respeito da lógica do sistema de chamada numérico e do sistema de chamada autor-data. Bom, as citações, nós estávamos tratando até há pouco sobre o sistema de chamada. Agora a gente vai tratar sobre os tipos de citação, que a gente já conversou um pouco ainda aqui indiretamente. Mas a norma estabelece 3 possibilidades de citação.
A citação direta, que é aquela textual, que é reproduzida e que reproduz as ideias do autor literalmente. A citação indireta, também conhecida como paráfrase. E a citação de citação, quando a gente não tem a obra original que foi citada em uma outra obra. A gente não tem acesso à obra que foi citada em uma outra obra. Então a gente cita a obra que a gente tem em mãos, mas que faz menção a uma outra obra, um documento primário. A citação direta, ela pode ser composta e pode ser demonstrada de duas formas. Uma citação curta, que é aquela que possui até 3 linhas, e a citação longa, que é aquela superior a mais de 3 linhas. A ideia da citação direta é a transcrição literal de textos de outros autores. Já a citação indireta é a reprodução livre das ideias e informações de outros documentos, sem a transcrição literal. Então é aquilo que eu leio, entendo, compreendo e apresento com as minhas palavras aquele conceito que o autor apresenta na obra. Já a citação de citação é um recurso permitido quando o acesso ao documento original não for possível, não for encontrado. São, dentro das possibilidades aqui, é uma exceção à regra. Inicialmente, a gente deve tentar o máximo possível fazer a citação direta ou indireta, deixando a citação de citação somente como uma possibilidade caso não se consiga acesso ao documento original. Bom, agora a gente vai ver cada um desses tipos, como que eles são compostos. A citação direta, parágrafo, frase, expressão, usando as mesmas palavras empregadas pelo autor consultado. Então, como que é a forma obrigatória de se indicar ali que aquele trecho de responsabilidade foi extraído de uma obra? O autor, a data e o número da página. Então, quando a citação literal for curta, até 3 linhas, precisa ser transcrita entre aspas, inserida no texto e sem destaque tipográfico. Então ela faz parte do texto ali normalmente, a única coisa que vai ser acrescido são as aspas para indicar que trata-se de uma citação direta, mas com até 3 linhas. Então não se coloca em negrito, não se faz recuo, não se diminui o tamanho de fonte para 3 linhas, não. Detalhe importante que a gente está olhando aqui a partir da perspectiva autor-data, tá bom? E não da perspectiva de indicação numérica do sistema de chamada. Outro detalhe agora, a outra possibilidade da citação direta, no caso de ser longa, ou seja, superior a 3 linhas, a norma prescreve a transcrição em parágrafo recuado a 4 centímetros da margem esquerda, sendo a fonte menor do que é usada no texto, com espaçamento simples entre linhas e sem aspas. Então a gente está vendo aqui exemplos agora. O primeiro exemplo, citação direta curta até 3 linhas. Então, temos aqui, como eu falei, o que faz identificar que é uma citação é a abertura de aspas e depois o fechamento aqui desse trecho que é citado entre aspas, né? Então, deve ser inserido entre aspas, além de incluir o número da página. Aqui estão os autores identificados entre parênteses, depois o ano de publicação e a página de onde isso foi retirado. Para o próximo exemplo, nós vamos observar aqui a citação longa, aquela que vai além de 3 linhas. Como que deve ser configurado? Conforme estabelece a norma, um recuo de 4 centímetros da margem esquerda da tela. Então, a gente aqui está visualizando a margem esquerda, um recuo de 4 centímetros configurado no editor de texto. Também deve ser inserida com um tamanho de fonte menor e espaçamento simples entre linhas. E aí a forma autor-data, aqui está indicado, né, está contida a indicação de autoria, Álvares, Caregnato, ano de publicação e página. Lembrando que citação direta sempre deve mencionar o número da página, com o objetivo de ir até o original e recuperar esse trecho que foi citado integralmente. Já as citações indiretas, conhecidas como paráfrase, é uma estratégia muito eficaz de redação e posso dizer para vocês que até enriquece mais o texto do que aquela
aquele formato, aquele arranjo muito segmentado da citação direta. Conforme fulano, de acordo com cicrano, por interpretação de fulano. Fica muito segmentado e parece que você fez uma colcha de retalhos do trabalho. Então, uma indicação para uma melhor constituição da sua escrita acadêmica, tente fazer mais o uso de citações indiretas, constituindo paráfrase ali, para você até facilitar o diálogo entre os autores. Então, como menciona aí, é uma estratégia bastante eficaz de redação, ao permitir aos autores resumir, sintetizar informações de uma ou mais fontes, de uma maneira só, num parágrafo, você pode trazer ali o diálogo com vários autores. Focar em informações significativas, comparar e contrastar detalhes relevantes. A forma obrigatória para citação indireta é, à luz do sistema de chamada autor-data, é a identificação do autor, vírgula, data. Lembrando que a indicação de página não é um elemento obrigatório, não deve ser obrigatório, é facultado caso o autor do trabalho que está sendo constituído ache necessário. Conforme vimos, então, indicação de página é opcional. Então, exemplos de como que pode ser constituída a citação indireta por meio de paráfrase. Então, aqui a gente tem, quando o nome dos autores integram o texto, é digitado apenas com a inicial em maiúscula. Lembra daquilo que vimos em slides atrás, né? Que a gente tem duas formas de fazer a indicação de autoria, da parte de maneira textual, né? No próprio texto, no próprio parágrafo, e aí a gente menciona o nome do autor fora do parênteses, apenas com a inicial em maiúscula, conforme visualizamos aqui, e a indicação de ano entre parênteses. Legal. Mas também a outra possibilidade é essa aqui, quando a gente primeiro elabora o texto e no final menciona-se o autor entre parênteses, mas aí seguindo o que consta na norma. Ao mencionar entre parênteses, ao inserir o nome do autor entre parênteses, deve ser transcrito com todos os caracteres maiúsculos aqui de início. Então, quando o nome do autor sucede à ideia, vem depois da ideia que é apresentado, para que não haja uma interrupção ali da argumentação, a indicação de autoria, numa paráfrase, numa citação indireta, deve ser digitada em caixa alta e entre parênteses, conforme a gente visualiza aqui nesses dois exemplos que constam. Muito bem. Ainda no âmbito da citação indireta, havendo mais de uma fonte a ser citada, então vamos imaginar que você constituiu ali um parágrafo em que você analisou pensamentos divergentes ou pensamentos semelhantes de autores diferentes em obras diferentes. Como se constitui, então? Havendo mais de uma fonte a ser citada, conforme a gente visualiza aqui, essas devem ser ordenadas alfabeticamente. Então vamos imaginar que para a constituição desse parágrafo aqui, você fez uso, né, de pensamentos de vários autores, de várias obras diferentes. E aí, independente do ano, se uma foi publicada em 2003, a outra foi publicada em 2008, o que deve prevalecer aqui é a ordem alfabética. E a separação entre as obras se dá com a simbologia de ponto e vírgula. Então, primeiro a identificação do autor da obra que começa com a letra A, depois a indicação do autor que começa com a letra C. Por acaso, ambas as obras foram publicadas em 2012, mas se essa aqui tivesse sido publicada em 2014 e essa em 2013, ou 2012 mesmo, o que prevaleceria aqui seria sempre a ordem alfabética. E a separação entre as obras, o símbolo de ponto e vírgula. Bom, a organização alfabética, qual é o objetivo de se mencionar dessa forma, de se indicar a autoria da citação dessa forma? Facilitar a localização dessas obras lá na lista de referência. À medida que você já olhou a letra A, já pode direcionar lá na letra A. Verificou que o autor da obra começa com a letra C, já pode ir seguindo a sequência alfabética. Bom, o próximo e último tipo de citação contemplado aqui na norma 10.520 é a citação de citação. É um recurso permitido somente quando o acesso ao documento original não for possível. Então, destaco mais uma vez, a gente precisa buscar maneiras de obtenção do documento. Caso não seja possível do documento original, aí sim a gente pode usar desse expediente chamado citação de citação. Então, vamos a um trecho para exemplificar o que se trata.
Quando a gente faz a indicação de autoria incluída no texto, como a gente observa aqui, está incluída no texto. Então, a gente está indicando que esse trecho aqui, que foi um mapeamento, que foi composto essa paráfrase aqui, a partir da obra de Lichtnen, a gente então constitui da seguinte maneira: indicação de autoria incluída no texto. Lichtnen publicou uma obra em 1987 e essa obra do Lichtnen, o pensamento dele, foi citado por Sayão em 2001. Então, eu não tive acesso à obra do Lichtnen, eu tive acesso à obra do Sayão. E por meio da obra do Sayão, eu cheguei ao pensamento do Lichtnen. Então, eu estou fazendo uma citação do que foi citado. Citação, o que está composto aqui nessas ideias é a ideia do Lichtnen. É a citação a uma obra do Lichtnen. Mas eu não tive acesso à obra do Lichtnen, eu tive acesso à obra do Sayão. Então, a lógica é essa aqui, obra não consultada, citada por, a palavra apud significa citado por, Sayão, que foi a obra consultada. E aqui está a citação indireta ou paráfrase composta a partir do pensamento de Lichtnen e não do Sayão. Então, o ideal, pessoal, é que a gente pudesse ter acesso à obra do Lichtnen para que a gente pudesse ler e fazer as nossas interpretações e não valer da interpretação de terceiros. Como nós não temos, aí sim é possível usar esse expediente chamado citação de citação. Bom, ela é composta da seguinte maneira, dessa forma como a gente visualizou aqui, no caso de indicação de autoria incluída no texto, conforme nós vimos aí dentro do sistema de chamada da composição, né, da indicação de autoria quando é incluída no texto. Outros detalhes importantes é que, quando a gente vai fazer a referência, constituir a referência, faz-se a indicação apenas da obra consultada. Eu não consultei a obra do Lichtnen, eu consultei a obra do Sayão, na verdade. E por isso, o que deve constar lá na lista de referência é apenas o documento consultado, a obra consultada do Sayão, e não do Lichtnen. Não deve colocar as duas, não deve colocar a do Lichtnen, somente a que foi consultada, e a do Sayão, que eu extraí a obra, o pensamento do Lichtnen. Bom, para outra possibilidade é quando se faz a indicação de autoria entre parênteses. Então, como que se faz isso? Da seguinte maneira, menciona-se aqui a ideia, no caso até se fez uso aqui de uma citação direta, né? A gente está vendo que é uma citação direta, não se mencionou a indicação de autoria no texto, não se fez parte da indicação de autoria no texto, e aí menciona-se entre parênteses de quem é essa ideia, de quem é o autor dessa citação. E aí menciona-se então o Lichtnen, como sempre a gente já observou, sempre os dados colocados entre parênteses são descritos com os caracteres em caixa alta, com caracteres maiúsculos. Lichtnen, 1987, apud Sayão, significa citado por Sayão. Vamos lá ver, obra não consultada, citado por Sayão, que foi a obra consultada. Se a indicação de fonte estiver contida no texto em construção, a expressão apud há de aparecer na sua forma traduzida, isto é, citado por, que é esse exemplo aqui, uma observação que a gente deve estar atento. Então, se a indicação de fonte estiver contida no texto em construção, a gente está construindo o texto e vai indicar a fonte que foi citada aí, né? Citada por. Então, em vez de utilizar a expressão apud, menciona-se Lichtnen, citado por Sayão, destaca, então aqui para uma citação direta, né, que a gente observa aqui, um esquema conceitual, mencionamos aqui, em vez do apud, mencionamos o citado por. Bom, com isso concluímos então essa primeira parte do módulo 3, da aula 3, sobre a norma 10520, onde nós tratamos aí sobre os sistemas de chamada, numérico e autor-data. Verificamos os 3 tipos de citação: citação direta, citação indireta e citação de citação. Vimos como se faz a indicação de autoria. Na parte 2, nós vamos ver alguns casos especiais tratados nessa norma. Então, espero vocês. Mais uma vez, destacamos que aqui o conteúdo apresentado não substitui o original, a norma. Sempre sugerimos que você consulte a norma, tenha a norma em mãos para esclarecimento de eventuais dúvidas, as referências que foram utilizadas nessa aula e o nosso agradecimento por sua atenção, participação, esperando revê-los na próxima aula, na parte 2 do módulo 3.
Até breve.